Se o processo de recrutamento de Jesus fosse avaliado pelos padrões atuais, ele seria questionado. Sabe por quê? Porque ele ignorou o currículo e focou-se no potencial das pessoas. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais uma lição de liderança do nosso livro 75 lições de liderança de Jesus, que é justamente a lição número 59, onde falamos sobre identificar potenciais. Aquilo que consta na palavra de Deus nos livros de Mateus, capítulo 9, versículo 9, Marcos 2, 14 e Lucas 5, 27 e 28, nos mostra a importância de saber focar na coisa correta. Focar naquilo que é o mais importante, nos comportamentos, nos soft skills, aquilo que as empresas ainda têm dificuldade de valorizar e muitas das vezes deixam de valorizar esses aspectos em detrimento da parte técnica, do hard skills, e acabam contratando pessoas que não têm fit cultural com a organização. Têm dificuldade de se adequar à cultura, ao ambiente no qual elas vão se inserir. E mesmo contra todos os preconceitos e ceticismo predominante, muitas das vezes é possível sim que a gente consiga identificar pessoas que tenham um potencial ainda não destravado, aquele potencial escondido, aquilo que ainda não foi aflorado, que ainda não foi possível de ser verificado e explorado pela organização. Sendo necessário, então, dar uma oportunidade para que o indivíduo ele possa, então, colocar esse potencial para fora e, consequentemente, ele possa brilhar. E aí, na passagem que está em Mateus 9, 9, diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Algo que o tornava uma persona não grata, uma pessoa que não era desejada e que não era vista com bons olhos pelo povo judeu, que justamente o entendia, o enxergava como um traidor, uma pessoa que estava agindo contra os interesses da sua própria nação. E aqui, então, nós também conseguimos enxergar uma das decisões mais ousadas com relação à seleção de pessoas na história, justamente o chamado de Mateus, ou como ele também era conhecido, próprio Levi, para que então ele pudesse fazer parte desse grupo de apóstolos que Jesus estava montando. Como a gente vê aqui diante dessa situação, daquilo que Jesus nos mostra, qualquer líder tradicional teria descartado esse perfil de imediato, devido justamente ao preconceito e ao ceticismo predominante e também, claramente, ali uma falta de habilidade, de conhecimento para poder fazer parte de um grupo tão seleto como Jesus estava montando, que teoricamente, numa visão humana, teriam que ser recrutados aqueles que teriam mais conhecimento da palavra, os escribas, os fariseus, para que pudessem fazer parte desse grupo de apóstolos. E Jesus justamente fez ao contrário. Ele selecionou aquelas pessoas que ninguém mais queria, que ninguém mais enxergava, justamente porque ele foi além. Ele enxergou os soft skills, enxergou o potencial que o indivíduo tinha de fazer a sua obra, de dar continuidade à sua obra dali para frente. E a verdadeira liderança, ela exige justamente essa capacidade de enxergar além, de ter essa visão. Jesus não olhou para aquilo que estava aparente, ele identificou algo que estava destravado, ele viu a iniciativa, a ousadia, a paixão, coisas necessárias para aquele homem e para os demais também que foram recrutados, que deixassem tudo para trás e abraçassem uma nova missão, que eles tivessem a disponibilidade, a disposição de seguir Jesus de forma integral, plenamente, entregando totalmente sua vida a ele, fazendo a sua vontade. E o que os líderes então podem aprender com essa lição? Que nem sempre as melhores pessoas para a sua equipe são aquelas que têm uma experiência técnica perfeita, alguém que tem um currículo vasto, um hard skill que realmente se torna importante para aquela situação, para aquela organização, para aquela equipe. Claro que tem algumas habilidades que são imprescindíveis, mas a parte técnica é a parte mais fácil de ser treinada. A gente consegue transferir conhecimento, formar as pessoas, mas o que é mais difícil é justamente a gente conseguir pessoas que têm esse fit cultural, que têm essa conexão com os valores e aquilo que a empresa então está buscando em termos de profissional. Então, justamente o perfil, o comportamento, a ambição, o alinhamento com os valores é algo que é singular, algo que nem todo mundo vai ter. E um verdadeiro líder não contrata apenas pelo passado, por aquilo que a pessoa já carregou, já construiu, já aprendeu. Ele investe justamente para desenvolver o futuro, enxergando esse potencial e sabendo que essa pessoa tem realmente grandes chances de fornecer, de dar muito mais do que ela já fez até ali no seu passado.
E na passagem que está lá em Lucas 5, de 27 a 28, é muito similar, mas diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E aqui a gente vê dois aspectos interessantes. Primeiro, que Lucas traz o outro nome de Mateus, chamado Levi, mas também fala exatamente sobre a disposição de Mateus de deixar tudo, ou seja, deixou tudo para trás para poder seguir Jesus de forma integral. A despeito dele ser chamado de um publicano, de um traidor, daquela pessoa que era mal vista pelos outros judeus, Jesus disse para que o seguisse e ele o fez fazendo justamente o que era necessário, deixando tudo para trás. Então, nem sempre as melhores pessoas para a equipe são aqueles que têm experiência, conhecimento adequado, aqueles que são bem vistos pelos demais, aqueles que são uma unanimidade para todos que estão ao redor, mas é realmente necessário, é preciso enxergar além daquilo que está aparente. É preciso saber identificar quem tem o perfil certo, quem tem o fit cultural, quem tem os valores, os comportamentos, a iniciativa, um valor singular, a ambição, a paixão necessária para desempenhar uma função, mesmo que precisem até mesmo ser desenvolvidas habilidades necessárias para tal, mas com a disposição, a disponibilidade de deixar tudo para trás e seguir nessa missão que é necessária que seja seguida. O que você achou desse vídeo? Responda aqui nos comentários. Alguma vez você já deu oportunidade para alguém que não tinha um currículo perfeito, não tinha as habilidades que eram necessárias, mas enxergou o potencial e essa pessoa deu resultado? Comente aqui então e compartilha conosco a sua experiência. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, continue nos seguindo para que você possa então aprender cada vez mais com o maior, melhor e mais perfeito modelo de liderança que já pisou aqui nessa terra e continue nos seguindo para que você também se torne um líder cada vez melhor. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Até mais!